Olá, meus amigos do YouTube. É muito bom estar de volta por aqui. Faz tempo que eu não criava nada aqui para o YouTube. E não por falta de conteúdo, acho que mais por falta de tempo mesmo. E, e por estar entendendo o momento e sendo direcionado sempre pelo Senhor. O meu foco nem é YouTube ou redes sociais, mas sempre que eu posso eu também crio alguma coisa para Instagram, Facebook, YouTube, para que alguns amigos aí possam compartilhar e também ser abençoados aí por alguma coisa que o Senhor coloca no nosso coração. E de fato o tema do vídeo de hoje é algo que tem me incomodado muito. Eu gostaria de colocar um título nesse vídeo que é Gospel, uma profissão criada para uma geração sem causa. E por que eu estou fazendo esse vídeo? Porque recentemente eu fiz um convite para uma cantora estar na nossa igreja e eu me surpreendi demais com a resposta. Eu não vou citar nomes porque já não é a primeira vez que eu recebo algo nesse sentido, mas eu me surpreendi muito. Quando eu convido alguém, eu convido para um culto, porque eu não compartilho muito da visão que igreja é um lugar de eventos. Eu acho que igreja é um lugar de culto a Deus e não de eventos. Então eu convidei essa pessoa para estar em um culto e antes de ler o contrato que ela me mandou, eu quero ler a primeira resposta aqui. Depois eu vou ler o contrato para você entender um pouquinho do que eu estou falando. Bom dia. A pessoa responsável, não vou citar nome, a pessoa responsável pela agenda da cantora nos passou que não é possível estar na igreja de vocês porque cultos ela já faz na igreja onde ela congrega. Tem o nome da igreja. Mas se futuramente houver o interesse de vocês em fazer um evento maior, aí vocês podem nos chamar. Ou seja, já me assustou essa resposta. Culto ela faz na igreja dela, mas se vocês quiserem fazer um evento, ela está disponível. E por que esse vídeo tem esse nome, Gospel, uma profissão criada por uma geração sem causa? Primeiro, entenda que a palavra gospel no português é evangelho, é palavra de Deus e realmente hoje está mais associada a uma profissão do que a essência do que realmente é. Uma profissão por quê? Porque as pessoas elas enriquecem. A igreja virou um bom negócio para algumas pessoas, o louvor virou um bom negócio para algumas pessoas. E quando se é uma geração sem causa, ou seja, uma geração sem propósito, é muito fácil ser influenciado por pessoas assim. Pessoas que até falam bonito, têm uma palavra eloquente, pessoas que até criam canções que mexem demais com a emoção das pessoas, porém estão vazias de qualquer conteúdo realmente relevante para o reino de Deus, estão vazias do Senhor. E esses dias eu ouvi a pessoa dizendo para mim, pastor, mas essas pessoas criam letras tão inspiradas por Deus, e eu de fato não creio que Deus inspira alguém a criar algo que depois ele vai cobrar, vai enriquecer em cima desse algo que supostamente foi inspirado por Deus. Eu acredito que pessoas aprenderam a influenciar as emoções uma das outras e isso é um negócio muito lucrativo. Eu queria falar um pouquinho sobre a Bíblia, o que a Bíblia diz sobre isso. Primeiro eu gostaria de citar o versículo, o Evangelho de João, capítulo 2, versículo 13, que diz o seguinte, a partir do 3 ao 17. Estando próximo à Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas e também os cambistas assentados
e também os cambistas assentados. Primeiramente, quero que você entenda o que está acontecendo aqui. As pessoas, o sacrifício era uma forma de adoração a Deus. O sacrifício de alguns animais, como bois, ovelhas e pombas, era uma forma de adoração a Deus. As pessoas sacrificavam pelos seus pecados, sacrificavam por um milagre específico, sacrificavam por pela gratidão por alguma causa alcançada. E estavam nesse lugar esses homens que vendiam esses animais, ou seja, as pessoas chegavam sem os animais e esses homens que estavam no templo vendiam esses animais para sacrifício. Alguns estudiosos, alguns teólogos dizem que nesse momento eles chegaram até a proibir que se levassem um animal da própria criação e somente pudesse oferecer no templo os animais vendidos por esses vendedores que ali estavam. E também estavam os cambistas. O que os cambistas faziam? Eles cambiavam a moeda, ou seja, eles pegavam a moeda tradicional das pessoas e trocavam por moedas específicas que pagavam tributos ao templo. Essas moedas tradicionais podiam ser alimentos, grãos, ou até o denário da época, o dinheiro da época, eles trocavam por a moeda específica do templo. E além de trocar, alguns estudiosos também dizem que eles lucravam, eles cobravam juros desse câmbio. Ou seja, todos que estavam ali, seja vendedores ou cambistas, eles lucravam com a adoração do povo. A ponto de que, olha o que a Bíblia diz a seguir: tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou a mesa e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Então, de fato, esse é o primeiro texto que eu gostaria de colocar, onde Jesus se irou a ponto de virar as mesas, de expulsar essas pessoas do templo, porque elas lucravam com a adoração do povo. Depois eu quero citar mais um texto da palavra de Deus, onde Jesus envia os 12. Está lá em Mateus capítulo 10, a partir do versículo 5, e diz o seguinte: a estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguides, pregai que está próximo o reino dos céus. Curai os enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios, de graça recebei, de graça dai. Mateus 10, 5 ao 8. De graça recebei, de graça dai. Entendam que Jesus está dando uma palavra para o coração dos homens que estão indo, ou seja, aqueles que estão sendo chamados a ir. Depois tem uma palavra para aqueles que estão recebendo. Timóteo 5,18, pois a Escritura declara: não amordaces o boi quando pisa o trigo, e ainda diz: o trabalhador é digno do seu salário. Geralmente, as pessoas que cobram algo, e eu já vou chegar na parte da cobrança, as pessoas que cobram algo para louvar a Deus, para pregar a palavra de Deus, eles usam essa parte das Escrituras, que todo obreiro é digno de um salário. No entanto, a palavra para o coração de quem está saindo é a seguinte: de graça você recebeu, de graça você tem que dar. E a palavra para o coração de quem está chamando é a seguinte: quem está vindo, quem você está chamando é digno do seu salário. Só que normalmente as pessoas invertem a posição real das coisas.
Quem está chamando diz para quem está vindo que tem que vir de graça, porque recebeu de graça, e quem está indo diz que é digno de um salário. Então, o coração em relação às coisas de Deus está completamente equivocado. Por quê? Porque a ordem natural das coisas é: se eu estou indo, eu tenho que ir com o coração livre de qualquer intenção de captar recursos para a minha vida pessoal ou para as minhas ostentações pessoais, mas dar de graça aquilo que eu recebi também de graça. E o coração de quem está me recebendo é que saber que eu tenho as minhas necessidades e que essa pessoa pode ser um canal de Deus para suprir essas necessidades. Eu confesso que eu não tenho tanta relevância assim, mas às vezes eu sou chamado para pregar em alguns lugares e nunca pedi nada para fazer isso. Nunca recebi assim algo que eu tenha pedido para ir levar uma palavra em algum lugar. Então eu sou completamente livre desse anseio. Eu tenho autoridade para falar porque nunca pedi nada para ninguém. E sabe, olha o nível do contrato que essa pessoa me passou. Com o intuito de conseguirmos atendê-lo com excelência, pedimos a gentileza de preencher o questionário abaixo, para que possamos lhe encaminhar as informações sobre o ministério da cantora. Me chamo a cantora, nasci e cresci dentro de um lar cristão, vivi experiências sobrenaturais, aí ela dá uma descrição de quem ela é. Sobre o evento: nome do evento, edição do evento, tema do evento, local, cidade, estado, tipo de evento, se é culto, congresso, show, evento da prefeitura, presença VIP ou outros, acesso, ingresso, valor do ingresso, se é gratuito, data e horário, local, público estimado, o evento é voltado para qual público, adolescentes, jovens ou adultos. A programação do evento: haverá outros participantes, pastores, pregadores e cantores. Esse evento é organizado e custeado pela própria igreja. Haverá um envolvimento de verba pública. O evento tem site ou link nas redes sociais. Deslocamento: aeroporto mais próximo, quantos quilômetros, tempo da cidade até o aeroporto, condições da estrada, informações relevantes não alencadas acima. Informações da igreja, instituição, nome da igreja, endereço, telefone, pastor responsável, responsável pelo evento, contato do responsável pelo evento, e-mail. Informamos que o preenchimento do questionário não consiste em um convite formalizado ou aprovado. Para tanto, deve-se aguardar o contato da nossa equipe para os encaminhamentos. Informações importantes: alimentação. Evitar no dia lanches e guloseimas. Sugere-se uma alimentação balanceada e saudável, levando em consideração os horários estabelecidos para as refeições. Camarim: deve ter água, suco, sanduíches, frutas e energético. Claro, energético é algo indispensável. Evitando frituras. Antes da apresentação, não devem comer chocolates ou beber gelados. Antes da apresentação, a equipe realiza oração. Ponto positivo: consagração e preparação vocal, sendo necessário um período de 10 a 15 minutos. Descanso: por terem as agendas diárias, a equipe do Ministério da Cantora precisa de no mínimo 8 horas de sono até a saída para a próxima cidade ou aeroporto. Divulgação do evento: o banner para divulgação de eventos está no site. Deve conter as seguintes medidas: 1,20 por 60 de altura. Os mesmos devem ser enviados para o WhatsApp para aprovação. A equipe da cantora é composta por 12 pessoas. Passagem aérea, deslocamento, hospedagem, alimentação, eventuais excessos de bagagem são de responsabilidade exclusiva da contratante. Após a apresentação ou antes, será decidido no dia do evento com o produtor da banda. Será concedido 20 minutos para fotos. Após esse período, deverão ser levados ao local da refeição e em seguida ao hotel. Toda a logística, passagem, deslocamento e hospedagem é de responsabilidade da contratante. Precisa ser confirmado no mínimo 30 dias e no máximo 20 dias que antecedem o evento. Justo, estou chamando, eu arco com os custos de
de deslocamento. Perfeito. A confirmação da agenda só será realizada após a verificação da viabilidade e aprovação logística, pois somos responsáveis direto pela aprovação da mesma. Aéreos, terrestres e hospedagem. Então eles têm que aprovar, ou seja, a companhia aérea, a forma do translado que eu contratei, eles têm que entender primeiro se é bom ou não para eles. A não observância de sua totalidade desse quesito implicará no cancelamento do evento, uma vez que cause inúmeros transtornos, inclusive aos contratantes que cumprem e respeitam em sua totalidade o nosso método de trabalho. A compra das passagens aéreas será de responsabilidade única e exclusiva da contratante, que deve ocorrer somente após a aprovação da equipe logística. Verificação de horários, trajetos e escalas e conexões. Nas ministrações deverá ser disponibilizado um espaço fechado e seguro com mesa para a loja dos produtos da cantora. Ok. Sobre a contratação. A contratação efetiva deverá da data a confirmar a contratação, a efetiva reserva da data se dará após o depósito comprovado de 30% do valor acordado, sendo o restante até no máximo 10 dias antes do evento. Caso haja desistência de alguma das partes, a multa rescisória será de 50% do valor total combinado. Este questionário preenchido deverá ser anexado às devidas negociações realizadas e terá validade como contrato. Que em breve possamos estar juntos, adorando o único que merece a nossa adoração, Jesus. Então, queridos, chega a ser cômico eu ler algo, porque não é dessa cantora que eu recebi, já recebi vários assim, inclusive de alguns que a maioria assiste na internet, que pregam contra isso, me pediram também, fizeram também exigências como essa para estarem em nossa igreja cultuando ao Senhor. E sabe, a minha intenção não é usar o ministério de ninguém para promover a minha igreja, para promover o ministério que eu participo, a igreja que eu congrego. Nunca foi essa a minha intenção. A intenção era trazer pessoas que eu também admirava, quando eu ouvia pelo YouTube, quando eu ouvia pelo meu celular, para que estivessem conosco na nossa igreja adorando junto a Deus, porque realmente eu entendia que eram pessoas que eram usadas por Deus. Só que eu não acredito de forma alguma que Deus derrama algo sobre uma pessoa que vai cobrar por isso depois. Não acredito que Deus inspire a pessoa, a letra de uma canção, que depois ela vá, que a intenção dela seja enriquecer com isso. De forma alguma eu acredito. Eu acredito que Deus, ele ainda se preocupa com as pessoas. Esses dias, há um tempo atrás, eu estava em Mundo Novo, Mato Grosso do Sul, e tinha alguns amigos de infância, e na mesa que eu estava, eu fui convidado para algumas pessoas que talvez não fossem nem tão bem vistas naquela cidade. Eu me lembrei desse, porque me mandaram, a pessoa que eu estava mandou um vídeo para mim essa semana, falando sobre isso, e as pessoas que chegaram na outra mesa eram amigos de infância. Eu estava lá naquela cidade para profetizar a cidade. E essa pessoa que talvez não era tão bem vista, alguns eram dependentes químicos, me chamaram depois de um culto que eu ministrei para comer uma pizza com eles. E quando eu cheguei lá, foi oferecido, esses outros amigos chegaram, eram pastores, me chamaram para comer com eles, e eu falei, olha, eu já estou com os irmãos ali, obrigado pelo convite, Deus abençoe. A pessoa que estava na outra mesa é meu amigo, um dos melhores amigos que eu tenho, mas eu falei, olha, eu já estou com aquelas pessoas ali, obrigado, Deus abençoe, amanhã eu vou lá tomar um café com vocês. E eu
citei algo na mesa para aquelas pessoas que estavam comigo. Eu disse: se Jesus entrasse nesse lugar, em qual mesa você acha que ele sentaria? Eu falei isso desvalorizando os meus amigos que estavam na outra mesa? Não. Eu falei isso valorizando aqueles que estavam comigo, que se sentiam menores. Por quê? Porque eles eram pessoas tão especiais quanto aquelas outras. E Jesus se preocupa com os doentes. Ele não veio para os sãos, ele veio para aqueles que têm dificuldades. E essas pessoas que estão cobrando horrores para ministrar, elas se esqueceram disso. Eu jamais vou pegar. Na minha igreja, sabe o que aconteceu esses dias? Uma senhora veio e colocou num envelope de dízimo 30 centavos de dízimo. Ou seja, ela ganhou R$3 em algum lugar e veio trazer 30 centavos de dízimo. E eu jamais vou usar um dinheiro como esse para chamar um mercenário que fez do evangelho sua profissão. Jamais vou fazer isso. Jamais. Esse dinheiro suado vai ser investido no reino de Deus e não na ostentação pessoal de algum cantor ou pregador. Então é isso aí. Gospel, uma profissão criada por uma geração sem causa. Quando você tem propósito, quando você tem uma causa, você é influenciado por homens que vivem a verdade do evangelho, que vivem realmente a palavra de Deus em sua essência. Tá bom? Deus abençoe, compartilhe esse vídeo, curta o canal aí, ative o sininho para receber aí mais vídeos. Valeu, Deus abençoe, tamo junto aí.